Glória a Deus, meu amado, tudo bem? Vamos lá para mais uma visão panorâmica do Novo Testamento concernente aos Evangelhos. Eu gostaria aqui de frisar dentro desse vídeo o chamado à formação dos 12 apóstolos. Deveras de início, o nome dado a eles foi discípulos, que significava aluno. Por que aluno? Porque andando com Jesus, peregrinando com Jesus nas regiões ali das terras de Israel, da Judéia, da Galileia, das terras litorâneas da Palestina, Sidom, Tiro, Cesareia, Jope, Gaza, Betânia, enfim, Jerusalém. Jesus então, com os seus discípulos, a cada ato de Jesus, a cada palavra de Jesus, a cada cura de Jesus, a cada dito de Jesus, informando a respeito da salvação e da formação do reino eterno, passando o plano da salvação, ele estava ali com aqueles discípulos, realmente ensinando-os para que eles pudessem, após a sua morte e ressurreição, com o Espírito Santo sobre a vida deles, que assim viria, dar continuidade na propagação, na disseminação do Evangelho, até chegar a mim e a você. Então, nós temos que 3 discípulos primeiramente foram chamados, e eles eram pescadores. 2 deles, João e Tiago, filho de Zebedeu, como também Simão, chamado Pedro, eles eram os pescadores. E se nós formos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 10 vai nos marcar a respeito disso, dizendo a respeito que esses foram chamados para serem pescadores de homens. Quais sejam João, Tiago, filho de Zebedeu, como também Pedro, Simão Pedro. Pois bem, além desses, outros estavam sendo ali, se formando, estavam se ajuntando no ministério de Jesus, ocasião que no mesmo Evangelho de Lucas podemos observar que eram vários discípulos, e Jesus, após uma oração, ele resolve, dentre esses muitos discípulos, ele resolve selecionar, chamar 12 em especial, que dali para frente, esses 12 receberiam o nome de apóstolos. Pois bem, então em Lucas capítulo 6, versículo 12 até 16, vai nominá-los, vai dar o nome desses discípulos que a posterior foram então chamados de apóstolos. E eu estarei então lendo absolutamente esses nomes, mas guarde que existiam vários, e desses Jesus escolheu 12. Então diz assim, em Lucas capítulo 6, versículo 12, a escolha dos 12 discípulos. E aconteceu que naqueles dias saiu do monte orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus estava no monte orando ao Deus, ao Pai. 13. E quando já era dia, passou toda a noite em oração com Deus, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqui no versículo 13, nos mostra que existiam mais de 12 discípulos, tendo em vista que ele passou a escolher destes 12 discípulos, e começa a citá-los. Esses receberam um privilégio ímpar de estar muito próximo e de serem aprendizes e depois apóstolos e peregrino nas terras de Jerusalém, falando das boas novas do reino. E começa então no versículo 14 a nominá-los. Nós temos aqui Simão, o qual também chamou Pedro, então primeiro Pedro, e André, seu irmão, André, depois Tiago e João que eram filhos de Zebedeu, foram um dos primeiros, aí Filipe, sexto, e Bartolomeu, aí nós temos Mateus e Tomé, temos Tiago e Simão novamente, chamado Zelote, é o Simão Zelote, nós temos Judas e depois Judas Iscariotes, que esse que traiu Jesus. 12 discípulos andaram lado a lado com Jesus, lado a lado constantemente com Jesus, vendo os sinais e as maravilhas que o mestre dos mestres, o sumo sacerdote, o perfeito Filho de Deus, assim fazia na propagação do Evangelho quando ele exerceu seu ministério aqui na terra. Glória a Deus! E daí tiramos uma lição,
que a partir desses apóstolos, que eram discípulos e tornaram-se apóstolos, por exceção de Judas Iscariotes, que o traiu, e mais à frente, um que não viu Jesus foi chamado apóstolo Paulo, eles propagaram o evangelho e que chegou até os nossos dias. A respeito das personalidades que nós já citamos a respeito de, e vamos falar logo mais à frente, de Anás, de Caifás, sacerdote, falamos sobre Pôncio Pilatos, governador, falamos sobre o imperador César, citamos os nomes a respeito de Herodes, o tetrarca, nós já falamos a respeito de Isabel, de Zacarias, de João Batista, nós já falamos de personagens maravilhosos na Bíblia que fazem parte do roteiro, do ministério de Jesus nos evangelhos. E aqui, para que você possa ter uma visão que esse ministério de Jesus foi acompanhado a escolha de Deus de 12 apóstolos. E esses nós encontramos os primeiros, João, Tiago, filho de Zebedeu, no capítulo 5, versículo 10, e Simão, chamado Pedro Pescador. E esses três nomes se repetem aonde? No capítulo 6, versículos de 12 a 16, aonde ali, dentre muitos discípulos, Jesus, após orar no monte a Deus, pela manhã, chamou-os e escolheu 12 dentre vários, para que possamos entender a formação da estrutura, da propagação, do ensino e do conhecimento dos atos concatenados do ministério de Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.